nós vamos falar nessa mensagem de hoje sobre aspectos práticos que não podem deixar de existir na vida do cristão, do seguidor de Jesus Cristo. Sem o que nós vamos ver hoje nessa palavra, não há evangelho. Então, no texto que está em Mateus 25, a partir do verso 31, eu vou pedir a paciência de vocês, a atenção, para acompanhar comigo do verso 31 ao 45. Tá? Um texto um pouquinho longo, mas é fundamental que a gente leia, não se percam não, né? Acompanhem junto comigo. Vamos ler do 31 ao 45, do capítulo 25 de Mateus. Vamos lá então. Diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. Amém? Amados irmãos, este texto, que é um texto que nos traz uma grande reflexão, né, para a nossa prática de vida, é um texto importantíssimo, fundamental para a vida do seguidor de Jesus. Acompanhe comigo no verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória. Sobre o que Jesus está falando aqui, irmãos? Quando o Filho do Homem vier, ele estava aqui na terra, ele está falando aqui da sua volta. Nessa ocasião, Jesus estava na terra, no seu ministério aqui terreno, juntamente com seus apóstolos, com os demais discípulos, e ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele está falando da volta dele, porque Jesus, ele haveria de morrer, ser crucificado pelos pecados da humanidade, ele haveria de ressuscitar, ser assunto aos céus, subir aos céus, e ele há de voltar. Então ele está dizendo assim: quando eu voltar com todos os anjos, Jesus vai voltar então. É a chamada parúzia,
termo conhecido no grego, é a volta de Jesus, o seu aparecimento com todos os seus anjos, é o que ele está dizendo aqui no versículo 31. Ele então se assentará no trono da sua glória. Jesus é rei, Jesus já reina, e ele estabelecerá o seu reino pleno em todo o universo, quando ele voltar. Então Jesus volta com todos os seus anjos, ele vai se assentar no trono da sua glória e ele vai reunir todas as nações. Versículo 32. Jesus então reunirá, estará diante dele todas as nações da terra. Queridos, haverá um juízo lá no final, haverá um juízo na volta de Jesus. Todos estarão diante dele, inclusive os que já morreram, os que já partiram dessa terra. Todas as nações, todas as pessoas, toda a humanidade estará diante dele. E o que ele vai fazer? Diz aqui no versículo 32. Jesus ele vai separar um dos outros. Do seu lado direito, ele colocará as ovelhas. Versículo 33. Do seu lado esquerdo, ele colocará os cabritos. Ele irá separar, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, ele vai dizer assim, olha que coisa importante, irmãos. Veja bem, presta atenção nisso. Jesus dirá assim, versículo 34, aos que estiverem à sua direita. Olha que coisa gloriosa, queridos. Jesus vai falar para eles: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amados, há um lugar que é o reino dos céus, o paraíso de Deus. Há um lugar preparado para aqueles que são de Cristo. Há um lugar preparado para todos aqueles que temem a Deus, que confessam o nome do Senhor Jesus. São palavras do próprio Cristo, irmãos. Ele está dizendo que já há um lugar, que já está preparado, esperando quem? Esperando os herdeiros. Quem são os herdeiros? Que hão de herdar esse reino, essa terra. Aqueles que entregam as suas vidas a Jesus, os seguidores do Senhor, esses que fazem a vontade de Deus, que deixam os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites, seus próprios desejos, para fazer a vontade do Pai. Esses que amam a Deus, esses herdarão essa terra, esse lugar preparado. E Jesus continua dizendo para eles assim: vocês entrarão nesse reino, porque, no versículo 35, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eu era forasteiro, eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Continua no 36, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês me visitaram, eu estava na prisão e vocês foram me ver. Jesus dirá isso para essas pessoas que estão à sua direita, esses que ele chamou de benditos. E aí esses benditos que herdarão o reino, eles perguntarão assim, versículo 37, Senhor, quando vimos a Ti com fome ou com sede, quando nós vimos o Senhor como estrangeiro, ou quando o Senhor estava nu, ou quando o Senhor estava doente, ou na prisão? Jesus responderá a eles, versículo 40, em verdade vos digo que quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus irmãos, quem são os irmãos de Jesus? Vocês lembram de uma ocasião onde chegaram
Próximo já à casa onde Jesus estava, chegaram a mãe e os irmãos dele, e aí avisaram a Jesus, dizendo assim: a sua mãe e seus irmãos te chamam, estão lá fora. Jesus estava rodeado de pessoas ali, e Jesus diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele continua, ele fala: todos os que fazem a vontade de meu Pai, todos os que amam a Deus, são minha mãe e meus irmãos. Jesus disse isso naquela ocasião. Então, quem são os irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus são os que temem a Deus, são os que andam segundo a vontade do Pai, são os que obedecem a palavra do Senhor. E Jesus chega dizendo assim: mesmo vocês que fizeram isso, mesmo aos mais pequeninos, quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Veja bem, queridos, não foi diretamente a pessoa de Jesus. Isso aqui é fundamental a gente entender. Eles não fizeram isso, deram comida, bebida, vestiram, visitaram. Não foi a pessoa propriamente dita de Jesus, mas fizeram isso a quem? Aos seguidores de Jesus, a esse que ele chama de seus irmãos. Quando o cristão, quando o servo de Deus, ele olha para o próximo, nós vamos trabalhar isso ainda durante a mensagem até o final, vai tudo ficar bem claro para nós. Quando o servo de Deus faz isso a qualquer pessoa, mesmo as mais humildes, a qualquer pessoa que teme a Deus, a qualquer pessoa que busca a Deus, que tem um coração sincero, quando o crente ele olha para o próximo, irmãos, uma coisa que é extremamente importante, não é somente irmãos da igreja. Veja bem, essa palavra aqui que Jesus está dizendo, não é só quando nós fazemos bem, boas obras, aquele que está no mesmo grupo dentro da igreja com a gente. Isso aqui se aplica na nossa vida diária, onde quer que nós estivermos. É você olhar para o próximo, se preocupar, ajudar as pessoas em diferentes situações, sem você nunca ter visto. E quando Jesus diz, mesmo aos mais pequeninos, ele está falando dos mais humildes, daqueles que para a sociedade não tem muito valor, os que não têm instrução, né? Os que não têm altas posições na sociedade, os que não têm muitos bens, os mais simples, também deficientes, né? Pessoas muitas vezes rejeitadas, enfim, os mais humildes, os mais simples, os mais necessitados. Quando nós fazemos isso próximo a uma pessoa que se apresenta diante de nós, uma pessoa com que nós nos deparamos em situação de necessidade, e não é só a necessidade financeira, tá? É outro ponto que a gente precisa pensar e entender. Não é só necessidade financeira, mas necessidade, irmãos, de uma palavra, necessidade de amor. Às vezes a pessoa tem saúde, tem dinheiro, mas ela está depressiva, ela está passando por dificuldades tremendas na sua família, ela está sem esperança, né? Com a alma angustiada. Então, queridos, é quando a gente se preocupa, é quando a gente ama, quando nós fazemos isso, aquela pessoa que está precisando, que está necessitada, nós estamos fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. É isso que ele diz aqui. Queridos, esse grupo dessas pessoas que tem essa
essa prática. Qual prática? A prática de olhar para quem está do seu lado, a prática de olhar para o próximo, a prática do amor. A esses Jesus colocará na sua direita, e esses herdarão o reino dos céus. Amados, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vamos comigo em Isaías 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. O que estava acontecendo aqui? Qual era o contexto? Os israelitas, eles estavam em suas práticas religiosas, nos seus rituais, nas suas religiosidades, estavam aqui numa ocasião de prática de jejum, só que era um ato puramente religioso, formal, seco. Estavam se autoflagelando, estavam até emagrecendo por conta do jejum, dias sem comer, aquela coisa toda. Mas aí vem a palavra de Deus para eles, por meio do profeta. Então aqui em Isaías 58, 6 e 7, diz assim: olha o que Deus diz para aquele povo, puramente religioso, mas sem amor no coração. Olha o que Deus diz: 6. Acaso não é este jejum que escolhi? Não é esse jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Deus está dizendo assim: o jejum que eu quero não é que vocês rompam com a impiedade, vocês deixem de praticar o pecado, a impiedade, vocês deixem de ser ímpios. O jejum que eu quero, a prática que eu quero, não é que vocês desfaçam as ataduras do jugo, colocando jugo em cima das pessoas, carga pesadas em cima do próximo. Não é que vocês deixem livres os oprimidos. Eu quero que vocês deixem de oprimir os pobres necessitados, os mais humildes. Eu não quero que vocês fiquem sem comer, como se isso aí valesse alguma coisa, puramente essa prática. Irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito da prática do jejum, da consagração, que é algo importante. O que eu estou falando aqui é simplesmente de um ritual religioso, onde eles estão se colocando ali como pessoas de Deus, como pessoas ali que se traz sobre si uma autopenitência, né? Um jejum de dias, mas sem amor no coração. Estavam oprimidos, estavam chorando, não olhavam para o próximo, não atendiam às necessidades. Algo puramente religioso. Isso é condenado por Deus. No 7 diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? É isso que Deus quer. A pessoa está lá praticando todos os rituais religiosos possíveis, mas não reparte um pão com o faminto que está ali do seu lado. Não vale de nada a prática religiosa. Seguindo no 7, não é também que recolhas em casa os pobres desamparados, e vendo nu ou cubras, e não te escondas da tua carne? É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Que a gente atenda e olhe para as pessoas que estão precisando de alimento, precisando de roupa, precisando de uma palavra, precisando de amor, precisando de uma companhia. Vamos voltar no nosso texto, que está lá em Mateus 25. Dessa forma, então, no versículo 41 de Mateus 25, Jesus diz assim, vai dizer assim, aos que estiverem à sua esquerda. Olha o que Jesus vai dizer, está no versículo 41.
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos aqui considerar algumas coisas. Jesus diz para aqueles que estarão à sua esquerda, diz assim: apartai-vos de mim. Irmãos, olha que coisa terrível é isso. Imagina, queridos, uma cena dessa. Imagina Jesus dizer para as pessoas assim: apartai-vos de mim. Por quê? Porque vocês estiveram em pecado. Vocês não amaram a Deus, vocês não amaram o próximo. Isso é terrível. Isso é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Não é a doença, não é coronavírus, não é um acidente, não é nenhuma tragédia. O pior que pode acontecer a uma pessoa é ouvir de Jesus assim: apartai-vos de mim. Amados, é por isso que o Evangelho é pregado, para que as pessoas não ouçam isso de Jesus. Jesus fala assim para eles: vocês vão para o fogo eterno. Deixa eu comentar uma outra coisinha aqui. Tem gente pregando por aí que o inferno não é sofrimento eterno, tá? Que Deus não vai fazer isso, colocar pessoas no inferno sofrendo eternamente. Amados, é a palavra de Deus quem diz isso, é o próprio Jesus. Deus, Ele ama tanto que a graça dele está disponível para todos. Deus ama tanto que Jesus passou por tudo que passou por nossos pecados. Isso é acessível, a graça de Deus é acessível a qualquer pessoa que se volta para Cristo, que tem fé nele. Deus ama tanto que fez tudo isso por nós. Porém, quem rejeita essa salvação, quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita Cristo, será condenado. Por quê? Estará carregando os seus pecados, não houve ali para ela a libertação, não houve para ela ali a absolvição, que vem de quem? A justificação, que vem de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que justifica o pecador. Quando a pessoa não é justificada por Jesus, ela chega diante de Deus, ela vai chegar diante do trono de Cristo com todos os seus pecados. E aí, como é que vai ficar? O que vai acontecer é isso aqui. Jesus vai dizer para elas que elas estão condenadas ao fogo eterno. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção: Jesus diz assim, que o fogo eterno, o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele foi preparado para Satanás e os demônios. Não foi preparado para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Palavras de Jesus. Porém, as pessoas que não entrarão no reino dos céus, porque rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a salvação de Cristo, essas pessoas também vão para esse lugar, que não foi preparado para os seres humanos. Mas a pessoa rejeitou, voltou as costas para Deus, desprezou o sacrifício de Jesus, ela será condenada a esse lugar de sofrimento. Jesus continua dizendo assim, 42: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro, eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão, e vocês não me atenderam, não olharam para mim. E quem era esse? Voltando lá que eu comentei, que Jesus está se referindo aos seus irmãos e aos pequeninos, por mais pequenino que seja. Queridos, um copo de água que você dê a uma pessoa que está trabalhando na rua, vendendo ali
sua balinha, vendendo o seu produto, andando no sol. Um copo de água que você dê a essa pessoa é algo grandioso. A preocupação que você tem com a pessoa mais humilde que seja é uma coisa linda aos olhos de Deus. Então essas pessoas que não olham para o próximo, não amam, essas perguntarão a Jesus, perguntarão assim: Senhor, está aí no 44, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, na prisão, e não te servimos e não te atendemos? Jesus responderá, versículo 45: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes também de o fazer a mim. Meus irmãos, essa palavra é o cerne, é o centro da prática cristã. Não há evangelho sem essas práticas, que não é uma lista, veja bem, não é uma lista aqui que está esgotada. O que Jesus está dizendo aqui, dando esses exemplos, é justamente o que eu estou falando já desde o início da mensagem. É justamente o amor ao próximo, o olhar, o se preocupar com as pessoas, e não olhar só para a sua casa, só para o seu carro, só para o seu jardim, só para a sua família. Meus irmãos, se Jesus não tivesse amor por todos, inclusive por aqueles que nem tinham nascido ainda, como nós, se não houvesse esse amor de Jesus por todos, ele não teria vindo idealizando a obra que ele realizou. Eu quero que vocês acompanhem comigo, o texto está em Tiago. Vamos lá em Tiago 2, deixa marcado aí. Vamos lá em Tiago 2, versículos do 15 ao 19. Tiago 2, do 15 ao 19, diz assim: se um irmão ou irmã estiver em luz e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu vou ler de novo 16. E algum de vós lhe disser, 15 primeiro, se um irmão ou irmã estiver nus ou tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser assim: ide em paz, e não aquecer aquela pessoa, e não dar a ela um alimento para que ela sacie sua fome, não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que proveito há em você estar com a Bíblia na mão, acabou de sair da reunião da igreja, está com a Bíblia na mão, vê uma pessoa com fome, vê uma pessoa com frio, e diz assim: Deus te abençoe, e segue viagem? Irmãos, que evangelho é esse? Que proveito há nisso? Cadê a prática cristã? Cadê a preocupação? Cadê o amor com o próximo? No 17, então, ele fala, que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé demanda prática, ação. 18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pense comigo assim. Junte isso aqui com o texto de Mateus 25 que nós estamos analisando.
Some a esse texto aqui. Tiago diz assim: mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por minhas obras. E sobre o que Jesus está falando lá em Mateus 25? Sobre obras, ações que mostram que a pessoa tem fé, ações que mostram que a pessoa ama a Cristo, que ela ama a Deus. Versículo 19: crês tu que Deus é um só? Ou seja, você acredita em Deus? Tiago está perguntando. Sim. A pessoa vai dizer: acredito em Deus. Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Não há nada demais dizer que acredita em Deus. Os demônios sabem que Deus existe, mas os demônios são de Deus? Servem a Deus? Não. Mas eles sabem que Deus existe. Então não basta dizer que Deus existe, não basta na igreja, né? Não basta andar com a Bíblia. É preciso ação, praticar o Evangelho. Queridos, vamos ainda em 1 João. Nós estamos indo nesses outros textos, que é muito importante que você veja na Bíblia o que a palavra está dizendo. 1 João 4, vamos lá. 1 João, capítulo 4, lá mais no finalzinho da Bíblia. 1 João 4, 20 e 21. Foi Tiago que estava falando no último texto, agora é João, apóstolo João. Diz assim, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. João está dizendo o seguinte: se alguém diz que ama a Deus, mas não demonstra amor a um irmão, ao próximo, a alguém que está do seu lado, esse alguém é mentiroso. Quem está dizendo isso é o apóstolo João. Ele diz assim ainda: pois quem não ama a seu irmão, a seu próximo, a quem você vê, a pessoa vê aquela pessoa ali do seu lado, seu irmão. Se a pessoa não ama ali a quem ela está vendo, ela também não ama a Deus, a quem ela não consegue ver. E acabamos de ler no versículo 20. Versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Uma demonstração de amor a Deus é amar as demais pessoas, amar o próximo, não só os seus familiares, né? Não só os seus amigos, mas amar aos demais, ao próximo. Isso demonstra amor a Deus, amor a Cristo. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Não vamos abrir no texto não, só uma breve lembrança da parábola do bom samaritano, onde Jesus conta que um homem que estava em viagem, caminhando de uma cidade para outra, ele é abordado, né, por ladrões roubam as coisas que ele tinha, espancam ele, ele fica como morto na beira da estrada. E aí Jesus conta que passa ali um sacerdote. Quem é um sacerdote? Um líder religioso, né? Trabalhava lá no templo, líder religioso. Jesus diz que passando o sacerdote, vê aquele homem no chão, quase como morto, passa ao largo, passa longe. Depois passa um levita, outro que trabalha na casa de Deus, outro que está lá no templo. Passa o levita, vê aquele homem no chão, mal, ferido, passa longe, também despreza aquela situação. Aí Jesus diz que vem o samaritano, que era tido como inimigo dos judeus, né? E aí vem o samaritano, vê aquele homem ali no chão, naquela situação, pega ele, cuida dos ferimentos, leva para uma estalagem, leva para uma pousada, cuida do homem,
paga a estadia dele naquela pousada e ainda diz para o dono ali cuidar daquele homem que na volta da viagem ele pagaria o que tivesse sido gasto a mais. Amados, Jesus diz que essa parábola é o seguinte: o que adianta ser um sacerdote, um levita, o que adianta estar na igreja, cantar, andar com a Bíblia e desprezar as pessoas na rua? Isso não é válido para Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: o mais importante, além das práticas que se tem dentro da igreja, o mais importante é as nossas ações no nosso dia a dia, voltada para as pessoas ao nosso redor. Queridos, eu quero ressaltar, dentro dessa palavra, onde estamos falando aqui de atitudes, de obras, eu quero ressaltar que a salvação, ela não é por obras. Isso precisa ficar bem claro. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em vários textos, isso é claro na Bíblia. Por exemplo, lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela fé em Jesus, no que ele fez por nós. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras, por aquilo que nós praticamos. A salvação é pela graça de Deus, pela graça sois salvos. É um favor que nós não merecemos, por nossa fé e confiança na obra de Cristo na cruz. A salvação é pela graça, pelo favor de Deus. Porém, o salvo, aquele que tem fé em Jesus, ele mostra isso, esse amor por Cristo, ele mostra o seu amor por Deus com as suas atitudes, com as suas ações. As obras acompanham aqueles que creem em Cristo. A salvação é pela graça, é pela fé, mas o salvo, ele tem práticas que demonstram isso. As obras acompanham essa salvação. Se não, vejamos o que Jesus diz lá em Mateus 5,16. Agora eu quero que vocês abram comigo, lá em Mateus 5, verso 16. Mateus 5,16. Olha o que Jesus diz nessa passagem. Jesus fala assim: assim resplandeça a vossa luz. A vossa luz, a luz de quem? Dos seus discípulos, dos seus seguidores. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então Jesus está dizendo assim, que a vossa luz resplandeça, a luz de quem? Dos seus discípulos, dos seus seguidores, resplandeça em meio aos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Então os seguidores de Jesus praticam boas obras, e assim Jesus continua, e assim eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado por meio de nossas boas obras, nossas ações de amor, pelo próximo. Deus é glorificado, e as pessoas veem isso. O que impacta mais na vida das pessoas, você está bem arrumado e na igreja. O que mais impacta é as suas ações, o seu comportamento. Como você trata as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia. É isso que impacta a vida das pessoas. E nós sabemos disso, nós vemos isso no nosso dia a dia, que é assim que acontece. Amados, chegando então no final da nossa mensagem,
Vamos ler por último o versículo lá no nosso texto base, Mateus 25. Voltando então em Mateus 25, versículo 46. Eu quero terminar então com esse versículo, onde Jesus diz assim: e irão estes para o castigo eterno. Estes quem? Os que estavam à esquerda, os que não praticaram as obras de amor, não amaram a Deus, não amaram a Cristo, não amaram ao próximo. Estes serão para o castigo eterno. Mas os justos, os tementes a Deus, os que amam a Cristo, os que praticam os ensinamentos de Jesus em suas vidas, esses vão para a vida eterna. Queridos amigos, irmãos, essa é uma palavra que deve ser divulgada, anunciada, que deve ser pensada e praticada todos os dias. Louvado seja Deus pela palavra que Ele nos dá, pelos ensinamentos que nós temos acesso, os ensinamentos de Jesus, que nos possibilita saber a vontade de Deus, que nos possibilita saber o que Jesus espera de nós, e que Ele espera de nós é que amemos a Deus, é que amemos ao próximo. Quando Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento, vocês lembram que ele respondeu? Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento e ele respondeu assim: o primeiro maior mandamento é este: ame a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse disse Jesus: ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus associou os dois. Nós lemos aqui palavras de Tiago, palavras do apóstolo João. Demonstração de amor a Deus vem por meio de amor àquele que está à nossa volta, ao próximo, ao necessitado. Não desprezemos as pessoas, atenda na hora. A pessoa está com fome, a pessoa está com frio, a pessoa está desesperada, a pessoa está quase se matando, atenda na hora. Gaste seu tempo na hora. Amados, assim então, essa mensagem vai ficando em nossas mentes e corações. Nós vamos orar clamando a Deus para que pratiquemos a sua palavra e que nós tenhamos de fato em nossas vidas preocupação, amor pelas pessoas, assim como Cristo tem por nós. Em João, Jesus disse assim: ame as pessoas assim como eu vos amo. Olha que coisa importante. Olha o tamanho, olha que coisa tremenda é amar ao semelhante. Jesus pede isso para nós, assim como eu amei. Que possamos pedir a Deus que haja em nossas vidas, nos ajude a amar ao nosso semelhante e amar a Deus, amar a Cristo a cada dia, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, vamos ficar de pé.